Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Eric. Esse é o nosso primeiro vídeo de uma sequência de vídeos sobre Microsoft Excel. Então aqui eu vou apresentar primeiro nessa aula como que funciona o menu de opções, né, que a gente já viu, que é basicamente o mesmo da ferramenta anterior, do Word que a gente estudou. O conceito de células, os tipos de dados, como que faz para a gente repetir a operação ou o conteúdo de uma célula que está acima ou abaixo, e criar séries. Como a gente faz para criar uma série através dos dados que a gente já tem. Além das operações básicas, multiplicar, dividir, somar e subtrair, e travamento de célula. Esse é o nosso conteúdo da primeira aula. Ok? Primeiro, o menu de opções. O menu de opções é basicamente o mesmo aqui do início, ó. Lembra lá do Word? Fonte, tamanho da fonte, aumentar a fonte, diminuir a fonte, negrito, itálico, sublinhado. O Excel, ele trabalha basicamente em função da planilha. Tá? A planilha é como se fosse uma tabela. Então aqui a gente tem as funções, né? Mostrar a borda, tirar a borda, igual na própria tabela do Word mesmo. Aqui colorir o conteúdo, colorir a fonte, alinhamento à esquerda, central, à direita. Enfim, as ferramentas iniciais de ajuste de fonte são basicamente as mesmas. Tá? O que a gente chama de célula? Célula é um quadradinho desse daqui. Para quem já jogou Batalha Naval, é fácil a referência. Então aqui a gente tem o A4. Então essa é a célula A4. Essa aqui é a célula D3. Né? Então nessa célula, dentro desse quadradinho, onde a gente coloca o nosso conteúdo. Conteúdo. Posso colocar aqui o número 10, posso escrever um nome. E esse conteúdo, a princípio, você não precisa falar o tipo de informação que ele é. Mas, por exemplo, o número 10. O número 10, ele pode ser um número, ou a gente pode estar falando esse 10, a gente pode estar falando em dinheiro, ou esse 10 a gente pode ser 10%, né, que seria uma porcentagem. Esse 10, ele pode ter casa decimal ou não ter casa decimal, tá vendo aqui, ó? Aqui a gente adiciona uma casa decimal, aqui a gente retira a casa decimal. E tem vários outros tipos, aqui ó, em geral, isso aqui é só um atalho, tá? Isso é um atalho para alguns tipos que tem aqui em cima. O número convencional, então aqui eu vou colocar o 10 aqui de novo, ó. É o número, eu posso aumentar, tirar a casa decimal dele. Eu posso falar que ele é moeda, então já aparece o R cifrão pra gente aqui. Posso falar que ele é contábil, que é uma data, que é uma hora, porcentagem, enfim. Aqui são as informações relacionadas ao tipo de dado que eu quero colocar aqui dentro. Depois desse tipo de dado, o que é importante a gente saber? Alguns atalhos, tá? Por exemplo, quando a gente escreve alguma coisa e eu quero desfazer esse erro, né? Vamos supor que eu escrevi alguma coisa, eu quero desfazer alguma coisa que eu não queira mais. O atalho é o Ctrl Z. Vou colocar aqui, CTRL mais Z. Ctrl Z. Mas vamos imaginar que é o seguinte, aqui, deu OK. Ctrl Z eu desfaço, mas isso eu desfiz, mas eu não queria desfazer, eu fiz sem querer. Eu aperto o Ctrl Y. O Ctrl Y, ele refaz, tá? Então Ctrl Z desfaz, Ctrl Y refaz. Vou anotar aqui, ó. Por que isso? Porque às vezes a gente escreve algumas fórmulas e as fórmulas vão aparecendo aqui em cima e a gente dá o Ctrl Z sem querer, ela some e fala, putz, o que estava escrito ali? Então para refazer aquilo lá é o Ctrl Y. Vamos lá agora. O próximo, que é importante a gente saber, para dar volume no nosso trabalho, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, coloquei o número 10. Se eu quero copiar o conteúdo, tá vendo? O que é o conteúdo dessa célula? Tá aqui em cima, ó, 10. Tá vendo? Se eu quiser colocar aqui o 10, se eu quiser copiar isso para baixo, tá vendo aqui, ó, a setinha tá branquinha. Quando ela diminui e fica pretinha, significa que eu estou pegando o conteúdo dela e eu posso replicar para as outras, ó. Então, clico em cima, seleciono na setinha aqui até ela ficar pretinha e arrasto. Então isso eu estou
criando uma repetição. Estou repetindo isso daqui. E o Excel é inteligente, ele consegue criar séries para a gente. Vamos supor que eu tenho que escrever de 10 até 50. Eu não preciso colocar 11, 12, eu só fazer o seguinte. Seleciono, tá vendo que ele já identifica, ó, de 10 para 11, de 11 para 12. O próximo vai ser o quê? Vai ser o 13. Então o que eu faço? Eu seleciono a série, clico no botãozinho aqui, ó, e replico. Ele vai entender que aquilo lá tem que continuar. 10, 11, 12. Continuou, tá vendo? A mesma coisa acontece se a gente fizer o seguinte, ó, 10, 12, 14. Tá vendo que o conteúdo está indo de 2 em 2? Seleciono, clico aqui e repito a série, ó, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ou seja, ele identificou qual que é a série, que eu estou indo só os números pares e continua a minha sequência. Então ele faz uma repetição disso daí. Operações básicas, tá? Quais são as operações básicas? Vamos colocar aqui, por exemplo, número 1, número 2, e aqui eu quero saber qual que é a soma, a multiplicação, soma, multiplicação, subtração e divisão. Vou colocar direitinho aqui, né? Multiplicação. Beleza. Vou colocar as bordas nessa tabela. Aqui eu vou falar, vou falar o número aqui. Vamos pôr lá 10 e aqui 2. Beleza. A soma, o sinal da soma é o asterisco. Mentira. O sinal da soma é o mais. O sinal da multiplicação é o asterisco. Vou aumentar aqui, ó. O sinal da subtração é o menos. E o sinal da divisão é o divisível. O que acontece? Vamos imaginar que é o seguinte. Eu tenho essa célula aqui, eu tenho o valor 5. Se eu quero que essa mesma célula aqui tenha o mesmo valor dessa, a gente faz o seguinte. Igual, ou seja, essa célula aqui vai ser igual. E eu clico em cima da outra célula que eu quero. Um exemplo aqui. Qual que é a célula que eu quero que seja igual? Eu quero que seja igual a A5. Quem que é o A5? A5 é igual a esse valor número 5 aqui, ó. E dou Enter. Pronto, eu estou copiando o valor. Olha lá, tá vendo que não... Olha a diferença. Aqui, como eu coloquei o número 2, o conteúdo da célula é 2. Aqui está aparecendo 5, mas o conteúdo da célula é igual ao A5. O A5 é esse cara aqui. Então quer dizer que se eu alterar o valor de A5, vai alterar também o valor do B5, porque ele está fazendo referência a ela. Então aqui, vamos lá, vamos alterar, colocar o 8 aqui, ó. Tá vendo? Ele já mudou o 8 para cá, porque ele está usando o valor de referência da minha célula do lado. Sabendo disso, então, que a gente consegue fazer referência entre as células, né? A gente consegue fazer operação entre as células. Um exemplo, soma. Eu quero que aqui seja o resultado da soma desses dois números aqui, ó. Então eu vou colocar aqui igual ao número 1, no caso é o A2, o sinal de soma, que é o mais, e a célula B2. E dou um Enter. Então ele foi lá e somou para mim isso daqui. Ó, bacana, hein? Tá. Então quer dizer que se eu alterar aqui para 4, ele vai alterar o valor da soma? Vai. Porque ele está trabalhando com o conteúdo das células. Tanto é que se você der dois cliques aqui, ó, ele vai mostrar, eu estou somando esse, o azulzinho, com o verde.